Então, turma, mais uma vez nós estamos aqui, dessa vez para falar um pouco sobre gráficos, mas ainda do movimento uniforme, tá bom? Então, essa aqui é a última parte desse conteúdo de movimento uniforme, assim a gente finaliza todo o conteúdo. Bom, para a gente estudar os gráficos, nós precisamos dar uma olhada na função horária do espaço, né? Que é essa função aqui que foi estudada no vídeo anterior, na aula anterior. Tá? Então, e o movimento também, nós precisamos saber que tipo de movimento é. Tá? Então nós vimos que no caso do movimento uniforme, nós temos como classificá-los de duas maneiras. Movimento progressivo ou movimento retrógrado. Quando a gente sabe quando é que é um o outro, a gente olha para o sinal da velocidade. Se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. Vamos agora nos focar nos gráficos propriamente ditos. Bom, a convenção que se usa em física, geralmente, é que um gráfico, por exemplo, o espaço pelo tempo, que são esses três primeiros aqui, ó, a gente coloca no eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, o espaço, e no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, o tempo. Tá? Essa linha em azul, que eu vou aqui costumeiramente chamar de curva, essa linha em azul, ela representa a função horária, tá certo? Então, ela vai mudar as características dela. Quando eu digo características, eu quero dizer se ela é um pouco mais inclinada, um pouco menos inclinada, um pouco mais longa, um pouco menos. Isso vai depender dos parâmetros que vão estar aqui na função horária, ou seja, dos valores numéricos que vão estar presentes aqui, tá bom? Se esse aqui é mais para cima ou mais para baixo, esse ponto aqui, tudo vai depender da função horária. Então, olha só. Aqui eu tenho, por exemplo, um caso em que a curva, a linha em azul, começa nesse ponto, ó, e vai crescendo. Então ela começa nesse ponto. Esse ponto que ela começa é o que nós chamamos de espaço inicial, posição inicial. Tá certo? Nota que nesse ponto aqui, ó, eu vou de um espaço inicial até um espaço final, então eu vou crescendo no mesmo sentido aqui do eixo S, ó, no sentido positivo. Então eu vou crescendo, ó. Eu saio do S0 e vou para o S final. E o tempo vai passando também nesse sentido aqui, ó, do zero, né, até o tempo final. Enquanto eu vou subindo aqui no eixo vertical, eu vou indo para a direita no eixo horizontal. Tá? Então, dessa forma, a gente vai descrevendo essa curva aqui em azul. Uma coisa que é importante observar é que essa posição inicial S0, ela está acima do zero. Ou seja, ela está na parte positiva, tá certo? Então esse S0 aqui, gente, ó, ele é positivo, tá bom? Olha só, uma outra possibilidade é esse outro gráfico aqui, ó. Tá? Esse gráfico aqui, nota que eu estou partindo do zero, tanto no tempo quanto no espaço, e indo para o espaço final. Então eu vou daqui para cá, ó, nesse sentido, eu estou indo para o espaço final, e o tempo está crescendo aqui, ó, de 0 até F. Essa é a maneira com que essa curva vai sendo construída. Mas nesse caso aqui, o meu espaço inicial, ou seja, de onde o objeto partiu, já foi de um espaço inicial igual a 0. Tá? E esse terceiro gráfico aqui, ó, nós temos o seguinte: o espaço inicial, dessa vez, ó, ele está abaixo do zero. Mas note que ele continua crescendo nesse sentido. Ó, nesse sentido aqui. Ó. Nesse sentido, eu vou do S0 até o S final. Tá? Que é o mesmo sentido aqui do S. E o tempo continua vindo nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, que eu vou do zero até o tempo final. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, o S0 ele está abaixo do zero. Portanto, o valor dele, do S0, é um valor negativo. Tá? Como é que a gente vai entender isso aqui? Vamos olhar para cá, para essa reta. Para essa reta aqui, como a gente está falando no movimento progressivo, observa que essa reta ela está orientada para a direita.
eu estou considerando um objeto que se move nesse mesmo sentido. Por isso que está escrito aqui, ó, sentido do movimento e a setinha também apontando para a direita, tá bom? Nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho um S0 positivo. Qual é o lado positivo dessa reta aqui? Nós sabemos que matematicamente nós convencionamos que esse lado aqui, ó, é o lado positivo e esse lado aqui, à esquerda do zero, é o lado negativo. Então, como esse S0 está começando, ele tem um valor positivo, isso quer dizer que nesse primeiro caso, é como se eu tivesse um móvelzinho aqui, ó, na posição S0 bem aqui, que se movimenta nesse sentido. Certo? Se movimenta naquele sentido lá. Nesse segundo caso, o meu espaço inicial é zero. É como se no início do movimento, essa bolinha ela estivesse aqui, ó, no zero, se movimentando para a direita. Tá certo? E nesse terceiro caso aqui, ó, é como se a bolinha estivesse do lado negativo. Estivesse nesse lado aqui, é como se o meu S0 fosse aqui, ó. Mas também se movimentando para a direita, tá certo? Então, olha só, esse primeiro gráfico aqui, ele caracteriza um movimento que começa nessas condições, ó, com o espaço inicial à direita do zero, indo no mesmo sentido da trajetória. Esse segundo gráfico aqui, ó, ele mostra como se o objeto estivesse saindo da origem dos espaços, ou seja, saindo do zero e indo no mesmo sentido da trajetória. E esse terceiro gráfico aqui, ó, ele mostra um objeto que sai do lado negativo, ó, porque o S0 é negativo, então ele sai do negativo, mas também percorre no sentido da trajetória. Perceba uma coisa, esse objeto aqui, ó, em algum instante ele pode passar pela origem dos espaços, ou seja, em algum momento é possível que ele passe aqui, ó, nesse zero, porque ele está vindo nesse sentido aqui, né? Ó, eu estou me referindo só a esse aqui, tá certo? Ó, em algum momento ele pode passar por aqui, pelo S0, pelo zero, tá? Esse instante, gente, graficamente, ele é caracterizado por esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o instante T, tal que o objeto está passando na origem dos espaços, né? Então aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, eu tenho um valor de t para o qual o s vale quanto? Vale zero. Então aqui, o objeto está passando na origem dos espaços. E na aula passada nós falávamos sobre isso. O que é que caracteriza a origem dos espaços? O s final igual a zero. Um s final igual a zero. Então, por exemplo, quando eu venho na função horária e coloco esse s aqui, que é o s final, igual a zero, eu consigo achar o valor desse t. Aí esse t é exatamente esse instante aqui no gráfico. Tá certo? Ok. E como é que é o gráfico da velocidade, então? Bom, preste atenção. A velocidade no movimento progressivo ela é um valor positivo. Então, no gráfico da velocidade, como é que a gente faz? A gente mantém o eixo horizontal como sendo tempo, e o eixo vertical, em vez de ser s, vai ser agora velocidade. Tá certo? Ok? Então, com esse gráfico aqui, ó, velocidade por tempo, como no movimento a velocidade é constante, para cada valor de tempo, o valor de v é o mesmo. Então o gráfico ele tem essa característica aqui, ó, uma curva horizontal, paralela ao eixo dos tempos, para dizer que a velocidade é sempre a mesma, independente do tempo aqui, do instante. Então uma característica desse gráfico aqui, ó, v por t, é que como a velocidade é positiva, o valor da curva que representa a velocidade, que é essa linhazinha aqui em azul, tem que estar acima do zero, tá? Tem que estar acima do zero porque v é positivo. No caso aqui, desse zero. Tá? Então, olha só, aqui vale uma consideração importante. Se você reparar, ó, daqui até aqui, ó, de 0 até TF, quanto tempo se passou? Se passou TF menos 0, que dá TF. Então, essa distância aqui, vamos pensar que essa distância aqui de 0 a TF, ela é TF. Tá? E se você reparar, essa distância aqui, ó, de 0 a V, ela é quanto? Ela é V menos 0, que dá V. Tá bom? Então, nota que
é como se isso aqui, isso aqui forma uma figura geométrica que é um retângulo. E esse retângulo tem lados TF e V. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Né? Base vezes altura. A base desse retângulo é TF e a altura dele é V. Então, se eu fizer V vezes TF, eu vou ter a área. Tá certo? Eu vou ter a área desse retângulo. Só que aqui, gente, ó, tá TF porque eu coloquei um instante inicial como sendo zero. Então, vai de 0 a T. Mas, em geral, se você pega entre dois instantes, isso aqui se transforma ΔT, porque eu estou pegando o instante final menos o instante inicial. Então, na verdade, essa área aqui, ó, ela é igual a V vezes ΔT. V vezes ΔT é exatamente ΔS. Então isso quer dizer que se eu calcular a área que está aqui, ó, embaixo da curva da velocidade no gráfico V por T, se eu calcular a área, o que eu vou ter é o ΔS. Então a variação de espaço é numericamente igual à área, né? Lembrando que a gente está falando só dos valores numéricos, tá bom? Porque ΔS se mede em metros e a área em metros quadrados. Então a gente está falando só do valor numérico. Se eu tenho um gráfico V por T, calculo a área, essa áreazinha embaixo dessa curva, ó, dentro dos intervalos, se eu calculo essa área, o valor numérico dessa área é equivalente à variação de espaço desse objeto. Essa é uma informação importantíssima. Ok, então vamos agora para o movimento retrógrado. O movimento retrógrado nós temos esses três tipos aqui, que em algum grau se parece muito, né? Ó, esse se parece com esse aqui se parece com esse e esse aqui se parece com esse, certo? Você só precisa perceber que agora, como a velocidade é negativa, nós temos uns gráficos que se comportam como se a reta estivesse descendo. Aqui a reta está subindo, né? Crescente. Aqui a reta decrescente, tá certo? Então, olha só, nesse caso aqui, ó, nós temos um espaço inicial positivo, mas eu saio do espaço inicial e vou até o espaço final caminhando para onde, ó? Dessa vez, caminhando para baixo. Contrário daqui, né, ó? Que eu estava sempre caminhando para cima. Aqui eu estou caminhando, ó, para baixo. Entretanto, o tempo continua da esquerda para a direita, tá? Então, eu estou caminhando para baixo. Esse valor aqui, ó, ele é um valor positivo. Esse meu S0 aqui, ele tem um valor positivo. E esse ponto aqui, gente, vocês saberiam me dizer que ponto é esse aqui? Esse ponto aqui é exatamente o ponto instante T, do qual o objeto está passando na origem dos espaços, tá bom? Está passando na origem dos espaços, que é exatamente esse caso aí. Vamos já ver na figurinha como é que é essa questão aqui. Outro gráfico, ele tem essa característica aqui, ó. Tanto o instante quanto o espaço iniciam-se no zero. O instante vai crescendo para cá, ó, 0, 1, 2, 3 até o TF, segundos. Só que o espaço inicial está aqui e ele vai até o espaço final indo para baixo também, ó. Indo para baixo. Então eu tenho aqui o meu espaço inicial, nesse caso, 0. Porque o movimento começou aqui, foi caminhando assim, ó. Tá? Já nesse caso aqui, ó, o espaço inicial está começando abaixo do zero, na reta dos S. Então, como ele está começando abaixo do zero, esse espaço inicial ele é negativo. Mas, para eu caminhar do espaço inicial e até o espaço final, eu continuo caminhando para baixo. Enquanto que no tempo eu continuo para a direita. Então, esse S0 indo até o S final, estou caminhando para baixo. Meu S0 negativo porque eu estou abaixo do zero. Vamos ver na reta como é que isso aqui funciona. Nesse caso aqui, como o movimento ele é retrógrado, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o objeto está percorrendo no sentido contrário ao sentido da trajetória. Como eu coloquei a minha reta dos espaços indo para a direita, ela está orientada para a direita, o sentido do movimento tem que ser para a esquerda, já que tem que ser no sentido contrário. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o sentido do movimento é para a esquerda. Isso aqui caracteriza o movimento retrógrado.
Então, olha só. Nesse caso aqui, ó, o meu espaço inicial era positivo. Nessa reta, onde é que está o lado positivo? Continua aqui. E o lado negativo? Continua aqui. Do mesmo jeito dessa. Só que qual é a diferença? Ó? Esse espaço inicial ele é positivo. Então, ele poderia estar aqui, por exemplo, esse sendo o espaço inicial. Tá? Só que dessa vez, a nossa bolinha está caminhando para onde? Está caminhando para cá. Ó. Certo? Ela está caminhando para a esquerda. Tá bom? Perceba que essa bolinha pode ser que em algum momento ela vá passar por onde? Pela origem dos espaços. Que instante seria esse? O instante que ela passaria nesse ponto aqui? Esse instante é o que está representado por esse ponto nesse gráfico. Tá certo? Tá. Nesse caso aqui, ó, o espaço inicial é 0. Então ela estaria onde? É onde estaria aqui, ó. E aí ela caminha para onde? Caminha para a esquerda também, né? Ok? Então, seria... Esse daqui seria o caso representado por esse gráfico. Ela começa aqui e volta e vem caminhando para cá. Esse primeiro caso é esse caso aqui. Ela começa aqui e vem para cá. O terceiro caso ó, é quando o espaço inicial é negativo. Né? Então, ela estaria onde? Ela começaria o movimento onde? Aqui, por exemplo. O espaço inicial seria isso aqui. Ela continua caminhando para a esquerda, né? Continua caminhando para a esquerda, tá certo? Só que o movimento dela começou aqui, ó, do lado negativo da reta dos S, tá bom? Então, esses são os 3 casos aqui para o movimento retrógrado. E como é que fica a velocidade? A questão da velocidade? A questão da velocidade está aqui, ó. Nesse caso, a velocidade não é negativa, então o valor da velocidade tem que estar abaixo do zero. Tem que estar abaixo do zero, ó. O valor da velocidade aqui ó, é abaixo do zero para indicar que é o valor negativo. Aqui se aplica também a questão da área, tá certo? Essa área também vai dar o deslocamento. Só que aqui como essa área ela vai ser, vamos dizer assim, negativa, né? Tudo bem, não existe a área negativa, né? Mas nesse sentido aqui, como a gente está tendo que entender que isso daqui vai dar um deslocamento, no movimento retrógrado, esse deslocamento é negativo. Então essa área aqui, ó, quando a curva está abaixo do zero, quando você tem que calcular a área assim, ó, essa área aqui, ela é uma área negativa, para indicar, na verdade, que o ΔS é negativo, tá bom? Então, por favor, não confundam. Não é que a área é negativa, mas a consequência disso é que o ΔS é negativo, tá certo? Ok, então, olha só, aqui, ó, eu tenho um gráfico V por T, que é uma outra consideração que eu quero fazer, que é o gráfico do repouso. Quando o objeto está em repouso, o valor da velocidade é quanto? 0. Para todo instante, porque ele está em repouso, está paradão. Então, para todo instante, o valor da velocidade é 0, ou seja, em cima do eixo dos tempos. É a curva da velocidade, ok? Vamos fazer alguns exercícios para a gente poder visualizar melhor essa questão do gráfico. Bom, gente, então nós temos aqui 2 exemplos. Nós vamos colocar em prática o que a gente aprendeu agora há pouco, tá? Então, no primeiro exemplo, consideremos os gráficos do espaço S em função do tempo t para 2 corpos A e B que se movem na mesma trajetória orientada. Então, os 2 objetos estão se movimentando no mesmo sentido, na mesma trajetória orientada, na mesma trajetória, não necessariamente no mesmo sentido. Item A. Qual o sentido do movimento de A e B? Bom, olha só. Nós vimos agora há pouco que quando o gráfico tem um movimento ascendente, né? É como se ele estivesse partindo aqui, ó. Esse aqui, ó, é a posição inicial do A e está indo para a posição final. Só que a posição final está, ó, acima dele, ó. Então ele está indo para a posição final. Enquanto que o B, ó, se você reparar aqui, ó, essa é a posição inicial do B. Só que o B, para chegar na posição final dele, ele caminha para onde? O B ele caminha para baixo, né? Então o B está no sentido contrário ao sentido da trajetória e o A no mesmo sentido da trajetória, tá certo? Então, qual é o A se move no mesmo sentido da trajetória e o B no sentido
contrário, tá certo? Ou seja, o A realiza um movimento progressivo e o B um movimento retrógrado. Item B. O que acontece no instante T1? Olha, o instante T1 é esse aqui, ó. Vou apagar aqui, tá, gente? O instante T1 é esse aqui, ó. Nesse instante T1, as duas retas se cruzaram. Ou seja, essas duas retas têm uma mesma posição final, vamos dizer assim, nesse instante. Ora, se um objeto está vindo em um sentido, o outro vem em outro sentido. Ó. Quando eles estão na mesma posição, imagine que os pincéis, quando eles estão na mesma posição, quer dizer que eles se encontraram, né? Isso quer dizer que quando eles se encontram é porque eles estão na mesma posição, né? No mesmo valor aqui de posição. Então isso quer dizer que no instante T1, quando ele pergunta o que acontece no instante T1, o encontro dos corpos. O encontro dos corpos. Ok? Eles se encontraram. Qual a posição de B no instante T2? Vamos lá, o instante T2, aqui ele, ó. Vimos também que quando o ponto está em cima do eixo dos tempos, isso quer dizer que ele está passando na origem dos espaços. O que é a origem dos espaços? É S igual a 0. Então, qual é a posição de B no instante T2? S igual a 0. Ok? Vamos passar para o próximo exemplo. Das 10 horas às 16 horas, a velocidade escalar de um automóvel variou com o tempo, como mostra aproximadamente o gráfico a seguir. Calcule a velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de tempo. Então, olha só, nós temos um objeto que ele estava a uma velocidade de 60 km por hora, tá certo? Percorreu uma distância com essa velocidade por 2 horas, de 10 a 12 horas. Depois, ó, ficou em cima do eixo gráfico da velocidade. A curva da velocidade quer dizer o quê? Repouso. Então, nesse pedacinho aqui, ó, ele ficou em repouso. Ele gastou aí 1 hora parado em algum lugar. Depois retomou o movimento, só que dessa vez com uma velocidade de 120 km por hora. E ele percorreu uma distância por um tempo de 3 horas, de 13 às 16 horas, que vai dar 3 horas, né? Então, olha só, daqui para cá, ó, daqui para cá, nós temos um espaço temporal, vamos dizer assim, né? De 2 horas, não é? Porque 12 menos 10, 2 horas. Daqui para cá, ó, nós temos um espaço de 60. Então, você concorda comigo que essa áreazinha que está aqui embaixo, ó, 60, no caso aqui, quilômetros por hora. Você concorda comigo que essa áreazinha que está aqui embaixo, ó, que eu vou chamar de área 1, eu posso encontrar ela como sendo 60 vezes 2, que é base vezes altura, né? Que vai dar 120, no caso aqui, quilômetros, porque eu estou dizendo que, eu vou colocar só assim, 120, essa área dá 120. Então isso implica que o ΔS foi de 120 quilômetros, ok? Porque nós vimos agora há pouco que no gráfico V por T, a área embaixo da curva dá o deslocamento, a variação de espaço. Nesse trechozinho aqui, gente, ó, de 12 a 13, ele ficou em repouso. Então essa curva aqui não tem área. Isso quer dizer que ele não deslocou, não variou a posição dele. Agora, ó, daqui para cá, ó, nós temos uma distância de 3, no caso 3 horas. Já daqui para cá, ó, na vertical, nós temos uma distância de 120. 120 km por hora. Então, essa áreazinha aí, ó, que eu vou chamar de área 2, ela é igual a 120 vezes 3. Base vezes altura. 120 vezes 3. Que vai dar quanto? Que vai dar 360. Tá? 360. Portanto, aqui é o deslocamento 1. Então, o deslocamento 2 foi de 360 quilômetros.
Então você concorda comigo que esse objeto ele andou 120 mais 360 km? Então, o ΔS dele, ó, vai ser o primeiro deslocamento mais o segundo deslocamento. O primeiro deslocamento foi de 120 km, mais o segundo deslocamento foi de 360 km. Portanto, ele caminhou um ΔS de 480 km. Gente, só que ele demorou quanto tempo para percorrer essa distância? Quanto tempo total mesmo? Veja, o tempo total foi de 10 a 16. Portanto, foram 6 horas. Isso quer dizer que o ΔT foi de 6 horas. Tá? Porque foi de 10 a 16. Como a questão está pedindo a velocidade média, como é que eu calculo a velocidade média? ΔS sobre ΔT. Tá? Então, a minha velocidade média vai ser igual a ΔS 480 sobre ΔT 6. Essa velocidade média vai ser igual a 480 dividido por 6 dá 80 km por hora. O que é que isso quer dizer? Que a cada hora ele percorre 80 km. Ou, se ele não tivesse feito essa parada aqui, ele conseguiria percorrer a mesma distância, ou seja, esses 480 km, mantendo uma velocidade constante de 80 km por hora. Então ele percorreria essa mesma distância no mesmo tempo, né? Nas 6 horas que ele percorreu. Ok? Bom, esses foram só alguns exemplos de estudo de gráficos, né? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, mas eu insisto, se ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou ter a maior satisfação em poder responder a todos, tá bom? Então é isso, aqui nós finalizamos o conteúdo de movimento uniforme, tá? E eu espero que tenha ajudado a todos. Até mais!